Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos, muito boa noite. É um prazer estar aqui com vocês novamente para o nosso seminário e agora nós vamos falar sobre bases extraterrestres na Antártida. Ok? O que tem a ver tudo isso? Bom, primeiramente nós precisamos entender o que é o continente antártico, né? Existe uma diferença muito grande do Polo Norte para o Polo Sul, né? Deixa eu fazer duas perguntas curiosas para vocês. Por que não tem pinguim no Polo Norte e tem pinguim no Polo Sul? Boa pergunta, né? Por que tem esquimó no Polo Norte e não tem esquimó no Polo Sul? Na verdade, vocês nunca tiveram curiosos para saber essas coisas, né? Esquimó só tem no hemisfério norte. Só no Alasca, para aqueles lados, lá para o Polo mesmo norte. E não tem pinguim. Bom, deixa eu explicar para vocês. O Polo, né? Pinguim tinha no Polo Norte. Tinha. Mas os caçadores acabaram levando a extinção. Levaram a extinção. Por que não levaram no Polo Sul? Polo Sul é um dos locais, hoje em dia, considerado de regimes mais extremos na face da Terra. Muito distante, né, dos continentes habitados, uma temperatura extremamente baixa, clima totalmente adverso. A logística para você viver na Antártica é muito difícil, tudo é muito longe e muito difícil. Então, não compensava os caçadores sair de lá para ir para o Polo Sul para caçar e voltar. Era muito caro. Eles tinham o Polo Norte, que era mais fácil estar do lado da casa deles ali, né? O pessoal da Finlândia, da Groenlândia, estava tudo ali, né? Entendeu? Um detalhe importante: no hemisfério norte, todo o hemisfério norte não é continente. É só uma massa de gelo sobre o oceano e não tem terra embaixo. Inclusive o submarino americano Nautilus, um dos primeiros submarinos nucleares, ele simplesmente passa por debaixo da calota polar no Polo Norte e vai lá, sai do outro lado. Entendeu? Navegando embaixo do gelo. Ok? Tá? Isso eles fizeram várias vezes, né? Porque ela é um local estratégico para você manter um submarino para atacar a Rússia, por exemplo. Né? Você fica oculto, né? Você tem camadas de gelo que são finas, o submarino sai, lança os mísseis e volta no Maracanã e acha o submarino. Não é detectado, né? Empurradaria por satélite. Bom, já o continente da Antártida, não confundir com Antártica. Antártica é a cerveja. Antártida é o continente. É igual Brahma e Brahman. Eles tomam Brahma. O deus indiano é Brahman. São duas coisas. É parecido, mas não é a mesma coisa. Já vão deixando esclarecido. Bom, no entanto, então, no hemisfério sul, né, por isso que a gente chama de continente da Antártida e não chamamos de continente lá no sul. Do norte, quer dizer, desculpe. Então, nós temos uma quantidade imensa de terra, é um continente totalmente gelado, as temperaturas são muito altas e nós temos uma camada de gelo, espantem, de mais de 10 quilômetros. Então tem regiões que a camada de gelo sobre o continente chega a 10 quilômetros de espessura. Então nós temos um continente totalmente escondido. O que tem lá embaixo, o que tinha lá embaixo, antes do congelamento, era a Atlântida. A Atlântida, tá? Os continentes, na época da Atlântida, não eram dessa forma que eram aqui. Na época da Atlântida, nós tínhamos uma grande quantidade de terra no hemisfério norte, que afundou, que era conhecido como continente hiperbóreo, tá? Florestas tropicais. E nós tínhamos, né, o continente da Antártida, também totalmente não gelado. Você está entendendo? A Terra sofreu mudanças estruturais no eixo dela, muito, né, que mudou as posições, né?
Isso fez subir continente, descer continente. A Atlântida totalmente afundou. O continente de Mu afundou. Porque o que acontece são os regimes de placas tectônicas. Não sei se vocês sabem, mas a superfície da Terra, se você pegar a Terra assim, né? A crosta terrestre é uma camada. Por exemplo, antigamente a Terra era toda líquida, toda de magma na sua formação original, no início. E com o passar do tempo ela foi esfriando, 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 esfriando. E como ela foi esfriando, o que aconteceu? Né? É igual quando você faz pudim. Né? Você deixa ele assim, você vai criar aquela casquinha em volta. Então, a Terra se assemelha a uma casca de ovo. Né? É um ovo com uma casca muito fina. Essa casca sólida, nós chamamos de crosta terrestre. Tá ok? Abaixo da crosta, tudo é magma. Magma significa rocha derretida. É aquilo que sai do vulcão. E quanto mais você vai aprofundando na Terra, até o núcleo, a temperatura vai subindo. Vai esquentando, vai esquentando. E, por questões de densidade, tudo, material que é mais denso, tende a ir para o fundo. Então, aqui nós temos um núcleo da Terra formado de ferro e níquel, que é um material que a gente tem grande quantidade na Terra, né? E, por isso, esse núcleo de ferro e níquel, num regime de alta pressão, né, ele não se torna um núcleo líquido. Devido à pressão tão grande e à temperatura muito alta, esse material ele está numa forma meio plasmática, é uma coisa meio esquisita, que a gente não sabe direito como é que é. Porque tudo é teórico, ninguém foi lá ver o núcleo da Terra como é que é. Então a gente pensa, imagina como ele seja. E devido a um fluxo contínuo que nós temos aqui de correntes elétricas, ela gera um campo magnético na Terra. Tá? No entanto, essa crosta está boiando no líquido. Então, essa crosta ela faz muito movimento. Ela faz muito movimento. E sem entender que nós temos na crosta, né, o oceano. O oceano se movimenta, o oceano ele é muito pesado. Então nós temos, né, regiões na Terra onde a crosta ela é mais fina e ela quebra, ela racha assim, ó. Ela dá uma rachada, ok? Nesses rachos o magma faz muita pressão e ele jorra, formando os vulcões e as grandes montanhas vulcânicas, tá ok? No entanto, olha, somente na década de 60, 1960, os cientistas, os geólogos, cientistas geólogos, lançaram uma teoria chamada a teoria das placas tectônicas. Pelo fato de a gente não conhecer, começamos a ter satélites, e com os satélites melhorou muito. Né? E outra, com mapeamento de sonar, para a gente tentar ver o fundo do mar, como é que ele era. Então, quando a gente conseguiu fazer o levantamento de todo o fundo oceânico, da geologia de todo o fundo oceânico, mapear o oceano, nós percebemos uma coisa muito interessante. Nós percebemos no meio do Oceano Atlântico uma cadeia montanhosa, chamada dorsal atlântica, e isso aqui, ela sobe, e ela faz uma curva aqui. Deixa eu apagar aqui minha louça. E essa cadeia montanhosa vai subindo aqui, ela faz uma curva na Terra, né? Ela faz uma coisa toda assim. Então, o que é muito engraçado, né? É que aqui, né? Nós temos deste lado aqui no meio do Atlântico, e esse lado aqui é toda a América do Sul, América do Norte e América do Sul. Então, aqui eu sairia América do Sul assim, tá? Aqui está e a América do Norte aqui assim, ó. Ok? E aqui, desse lado aqui, né, nós temos, né, a parte
do Mediterrâneo, da Europa, aqui tem uma rachadura, e você vai acompanhando. E a Terra, a gente percebeu que a Terra é toda trincada, assim, ó, é toda feita assim de placas. Placas, aonde tem essas quebras, a junção das placas, nós temos muita vulcão ativo. Vulcão ativo. Por isso que no Pacífico, se a gente pegar o Pacífico, a gente pega o Japão, né? Tudo, a gente faz uma coisa assim também, ó. Né? Nós temos aqui o Japão, isso aqui é chamado de Círculo do Fogo, né? Que vai emendar, que é essa parte aqui, que também emenda. Então, pelas placas aqui, a gente tem todos os vulcões ativos do planeta estão nessa linha. Então, os cientistas perguntam, mas por que todos os vulcões ativos de terremotos estão nesses lugares? Eles foram mapeando a zona de terremoto, que mais são sísmicas do planeta. Aí, depois, quando veio o satélite, a gente conseguiu fotografar a Terra do alto, ver direitinho tudo, a gente começou a mapear tudo isso daí e a gente descobriu exatamente essa formação que o planeta, né, antigamente, lá atrás, e hoje a gente percebe, né, que parece que a América do Sul se encaixa na África direitinho. Já percebeu? Porque antigamente no nosso planeta só existia um único continente no planeta, um único, que era o grande continente, ele era tudo junto, uma massa de terra assim, certo? E o resto era oceano. Então, esse continente se chamava Pangeia. Mas isso aí é milhões de anos atrás, tá? A Pangeia. Aí o que acontece? Ela estava boiando também no magma, e os oceanos do lado. Certo? Mas tudo era terra, tudo era crosta. Aí as rachaduras começaram e a pressão interna da terra começou, que simplesmente fez um racho aqui assim, ó. Rachou, começou a rachar a terra. E eles começaram a se afastar. A África e a América do Sul começaram a se afastar. Até começou a se abrir, eles começaram a se movimentar. Aí, o que acontece? Acontece o seguinte, que os cientistas perceberam que naquela fenda da placa existia uma coisa muito interessante, né? Eu vou pegar o corte da placa assim, ó, aqui tá a crosta terrestre. Aqui está uma rachadura. Do outro lado, a continuação da placa. Né? Muito bem. Aí os cientistas perceberam que existe uma força muito grande empurrando essa placa para cá. E o que acontece? Então, essa placa, ela começa a fazer uma coisa chamada subducção. Ela começa a descer. Ela começa a fazer isso aqui, ó. Ela começa a entrar embaixo da outra placa. Então, ela começa a entrar, e aqui forma uma pressão terrível. E essa pressão vai acumulando. Chega uma hora que ela descarrega, dá um terremoto, treme tudo, porque é uma pressão. E nessas zonas de subducção, que uma placa entra embaixo da outra, né, e essa aqui tem uma força para cá, elas começam a dar subida de montanha. As montanhas começam a subir aqui. E outra, começa terremoto, e vulcão, terremoto e vulcão, porque as placas estão se movimentando, elas nunca foram estáticas. E de tempos em tempos, acontece praticamente uma grande explosão geológica no planeta devido à energia acumulada no núcleo, que a gente não se sabe. E foi o que aconteceu com a Atlântida. Então, os cientistas perceberam o quê? Né? Eu vou desenhar de uma forma... Vocês vão imaginar que as placas formam gangorras. Gangorras. Então, na época da Atlântida, então eu vou desenhar aqui no meio do Atlântico uma rachadura, que hoje está embaixo do mar. Eu vou pegar outra rachadura aqui, e outra rachadura aqui, só para vocês terem uma noção. Desse lado aqui está a Europa, né, e a África. Não vou desenhar mais, porque eu não sou bom desenhista, tá? Desse lado aqui está a América do Norte e a América do Sul. Tá? Perceberam? Agora eu vou fazer assim, vou fazer uma coisa assim, ó.
aqui não é a parte mais alta de tudo? Que é a parte mais alta, certo? Então, hoje, a coisa está assim, ó. A placa está assim, ó. Se eu fosse fazer um perfil dela, tá? Vocês vão ver que essa parte aqui da Europa é muito alta. Chega aqui neste meio da Europa aqui, tem uma outra quebra. Essa quebra vem para o meio do Mediterrâneo e passa aqui pelo Irã, Iraque, aí você vai ter as montanhas, os Alpes europeus. Certo? Então, aqui é outra placa. E aqui a gangorra está no alto. Então, ela vai... então, o que acontece? Ó, essa grande placa, ela faz isso aqui. Ó. Antigamente, era assim, ó, o meio do Atlântico estava no alto. Então, o continente Atlântico estava fora do mar. Mas essas partes aqui era muito mais baixo. Tá? Nós tínhamos todas as montanhas da América do Sul, dos Andes, era muito mais baixo. Muito mais baixo. Quando a Atlântida afundou, né, isso aqui fez aqui e essa parte levantou. E essa parte, então, era assim, ó, a Atlântida era assim. Quando a Atlântida afundou, fez isso aqui. Só que aquela placa está ligada numa outra, que estava o continente de Mu no meio do Pacífico, quando ele me afundou. Então, né, nós temos várias gangorras ao redor da Terra, do planeta Terra, que se fecham. Então, quando uma placa afunda, os outros lados se levantam. Entendeu? Na época da Atlântida, o Saara era um gigantesco lago de água salgada. Se derramou, foi tudo para o mar. Secou. Era chamado Lago Tritônio, inclusive. Né? Né? E quando a Atlântida afundou, né, o desastre foi tão grande que os mares invadiram tudo aqui. Por isso que todos esses povos aqui relatam um dilúvio universal, inundação sobre as águas. Toda essa região foi inundada mesmo. Durante 40 dias e 40 noites, uma desgraça. Aí o mar estabilizou, a água voltou ao normal. Mas isso, os polos, aqui no norte tinha um continente que eu falei para você, gigante também, chamado, né, Hiperbóreo. O continente da Antártica. Então todas as placas se mexeram e se rearranjaram. Por isso que Edgar Cayce, nas suas profecias, olha, Edgar Cayce fazia uma profecia antes dessa teoria de placa tectônica. 1920, 30, ele fez uma teoria, uma evidência dele, que a Atlântida voltaria à superfície. Só que não queira que isso aconteça, porque vai ter que fazer assim, ó. Isso aqui está 2.000 metros de profundidade, 3.000 metros de profundidade. Aí afunda a outra. Não, o legal é o seguinte, só quem está no meio da... Ó, as zonas de perigo é quem está nas praias, ó. Quem está aqui, quem está aqui. Quem está no meio, por isso que o Planalto Central é considerado o lugar mais seguro. Você está no meio da gangorra nada mexe, ó. Não tem terremoto, não tem nada no meio da gangorra. Entendeu? Então, o centro das placas é o melhor lugar para você ficar na época de grandes transições planetárias, grandes terremotos. Né? Inclusive, né, eu tenho livros, eu tinha palestras falando, né, mapeando os lugares mais seguros do planeta para você construir uma base na transição. Correr para lá. Depende, se for dessa porte, não. Ondas acima de 1.000 metros, cara. É complicado. Nós estamos a 500 metros de altura aqui em Limeira. Lugares seguros eram todos acima de 1.000 metros. Lá em São Tomé, nós estávamos acima de 1.000 metros. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque, mesmo com sondagens via satélite, e os melhores equipamentos, nós não conseguimos romper o gelo da Antártida e saber o que tem na superfície daquele continente, na Terra. Cara, você não tem noção o que a gente vai descobrir lá. Porque lá, a Atlântida ficou intacta.